Governo federal anuncia fim da pesca da tainha para pescadores artesanais com malha aninhada. O motivo é que a cota foi alcançada em menos de 20 dias do início da safra. Carmen Zanotto deixa a Secretaria de Saúde para disputar Prefeitura de Lages. Diogo Demarque é o novo titular da pasta no governo Jorginho Melo. Santa Catarina tem o maior dia livre de impostos da história. Empresas de todas as regiões do estado se mobilizaram com a campanha. Polícia Militar apreende mais de 5 toneladas de maconha no Paraná. Prejuízo de 27 milhões de reais ao crime organizado. OMS confirma morte pelo H5N2. Primeiro óbito humano no mundo por gripe aviária ocorreu no México. E você vai ver ainda. Festival Sertanejo Catarinense começa a receber inscrições. Santa Catarina Canta pretende revelar talentos da música no estado. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, muito obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 8h02. O comércio foi movimentado por toda Santa Catarina nesta quinta-feira. É que foi realizado mais uma edição do Dia Livre de Impostos. A iniciativa tem o objetivo de conscientizar a população e o varejo sobre a alta carga tributária paga no país. A ação é promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem por todo o país. Em Santa Catarina, a iniciativa foi considerada a maior da história. Mais de 350 lojas e empresas de todas as regiões do estado participaram e ofereceram aos consumidores produtos com preços sem os impostos. Esse maior DLI da história de Santa Catarina serve para conscientizar sobre a elevada carga tributária que todos nós brasileiros pagamos. A gente trabalha, a gente sua, a gente produz até 6 de junho para pagar as custas do Estado, para pagar o peso do Estado. A partir de amanhã é que o que a gente produz e trabalha vem em retorno para os nossos bolsos. Como forma de chamar ainda mais atenção sobre o tema, em 11 cidades de Santa Catarina, o assunto foi pauta nas sessões das câmaras de vereadores e teve destaque também na Assembleia Legislativa Catarinense. Mais de 100 mil lojas aderiram à campanha em todo o país, em 1.500 cidades. Os valores ainda estão sendo contabilizados, mas a FCDL acredita que mais de 2 milhões de consumidores foram beneficiados com os descontos, que em alguns casos chegaram a 70%. Essa ação é muito importante para conscientizar toda a população e juntos construímos o maior dia livre de impostos da história de Santa Catarina. Só temos que agradecer a todas as cidades, a todas as CDL jovens que estão presentes, participando ativamente e todas as empresas que confiaram nesse grande dia para conscientizar a nossa população. Em Santa Catarina, governador Jorginho Melo nomeou Diogo Demarque como novo secretário de Estado da Saúde. Diogo, que já atuava como secretário adjunto, promete dar continuidade aos projetos da pasta e ampliar os serviços de saúde no estado. Nascido em Florianópolis, Demarque possui formação na área da saúde e atualmente estuda saúde coletiva. Desde 2023, atuava como secretário adjunto da pasta, onde já coordenava atividades de planejamento, monitoramento e inovação, com foco na melhoria da qualidade dos hospitais. A expectativa, é claro, dar continuidade, com celeridade, à determinação do nosso governador Jorginho Melo, no sentido de ampliar acesso, diminuir tempo, diminuir distâncias, para que a nossa população ela possa ser atendida como merece, né? Santa Catarina é um estado pujante, merece cada vez uma saúde melhor. Nós temos uma saúde que avançou muito, mas tem muito mais o que avançar. E a ideia é que a gente possa concretizar o que foi iniciado e da mesma maneira que a gente possa avançar em projetos que possam atuar de maneira disruptiva, que possam entregar a saúde de qualidade cada vez mais para a nossa população. Demarque substitui Carmen Zanotto, que deixou o cargo para concorrer à Prefeitura de Lages. Durante a coletiva de imprensa de transição, Carmen Zanotto apresentou um balanço dos 17 meses à frente da Secretaria de Estado da Saúde.
Entre os principais avanços, destacou a ampliação das cirurgias eletivas, que aumentaram mais de 70% em comparação a 2022. Foram realizadas cerca de 450 mil cirurgias, incluindo procedimentos com internação e emergências. Durante o período à frente da pasta da saúde, Zanotto ampliou o número de UTIs, entregando 173 novos leitos. Um trabalho de equipe seguindo as orientações e as determinações do governador Jorginho. Se a gente for nas nossas unidades, a gente vai perceber o quanto nós já conseguimos avançar em termos de estruturas físicas, de adequação dos espaços, desde sanitários até rede de gases, recepção, o aumento dos procedimentos que foram realizados. Enfim, é um conjunto grande de ações que eu não tenho a menor dúvida de dizer que a saúde de Santa Catarina é outra hoje, muito diferente da de janeiro de 2023. Zanotto também mencionou os investimentos em reformas de hospitais e a ampliação dos serviços do SAMU, com mais ambulâncias de suporte básico e avançado. À frente da pasta desde o início do governo Jorginho, Carmen Zanotto alertou para o avanço da dengue em Santa Catarina, com mais de 312 mil casos prováveis em 2024, um aumento de mais de 220% em relação ao ano anterior. Até o momento foram confirmadas 228 mortes pela doença, com outras 59 em investigação. A vacinação contra a dengue está abaixo do esperado, com apenas 24% do público-alvo imunizado. Temos um grande time e quero aqui agradecer então a todos os profissionais e todos os gestores por esse enfrentamento conjunto que a gente fez, mudando a realidade da saúde de Santa Catarina. Entre as últimas ações, ainda esta semana, a deputada federal participou do ato de assinatura do convênio para a construção do primeiro hospital 100% SUS no município de Palhoça, na Grande Florianópolis. A Polícia Militar do Paraná apreendeu na madrugada desta quinta-feira mais de 5 toneladas de maconha. A droga foi encontrada em um galpão às margens da BR-376. A apreensão ocorreu após diligências que levaram até um grande depósito onde a droga estava armazenada. Durante as buscas no local, com a ajuda de cães farejadores, foram localizados diversos fardos de maconha escondidos embaixo do solo. Também foram apreendidas munições de calibre restrito e 2 caminhonetes, uma delas blindada e equipada com rádios comunicadores. Os veículos apreendidos tinham registro de roubo no Rio de Janeiro. No local, as guarnições apreenderam 5,6 toneladas de droga, um prejuízo ao crime organizado de 27 milhões de reais. A droga, os veículos e os documentos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Maringá. E a partir de hoje, pescadores com barcos com redes de emalhe anilhado artesanal estão proibidos de colocar as redes ao mar. A decisão do governo federal foi tomada na segunda-feira, quando a cota já havia alcançado 90% do limite. Com uma forte importância na economia catarinense, movimentando milhões de reais todos os anos, a pesca da tainha vem enfrentando problemas nos últimos anos. Desde os estudos feitos em 2022 na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, que é de onde o peixe sai para fazer a migração anual, os limites vêm sendo reduzidos. Com a cota considerada baixa pelos pescadores, a partir da meia-noite de ontem, a pesca na modalidade de emalhe anilhado foi encerrada por já ter atingido a quantia estabelecida pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. A paralisação prejudicou muitos pescadores que não conseguiram realizar as capturas dentro do prazo. Muita gente não conseguiu pegar uma tainha para comer. Tem muitos pais de família aí, pescadores aí, que precisam continuar pescando e não pode pescar, porque já fechou a cota. Eu ainda peguei 15 toneladas de peixe, mas tem muitos aí, coitados, que não pegaram nada. Eu ainda consigo pagar o óleo, entendeu? Aí fica difícil. Tem gente aí com 500 quilos de peixe, 300 quilos de peixe. Entendeu? E aí fica esse pessoal todo aí, 130 embarcação, entendeu? Com uma cota de 560 toneladas. Não tem condição. Então, uns vai pegar, outros não vai pegar. Para a Teixeirinha, a cota deveria ser aumentada e avaliada por cada embarcação, permitindo uma divisão justa para todos. O que eles têm que fazer é rever essa cota, botar pelo menos 1.000 toneladas para esse pessoal, porque é muito peixe aí fora. A gente é pescador, eu estou com 53 anos de idade. Cara, é muito cardume de peixe. Tem peixe na reserva do Alvoredo, 1.000 toneladas. Só na reserva do Alvoredo, por 1.000 toneladas aí para fora. Nosso mar aqui, cara, é muita raça de peixe.
E fora que está aí para o sul, né? Araranguá diz que tem peixe ali por umas 5 mil toneladas. É muita raça de peixe, a gente não poder capturar esse peixe aí para matar a despesa de todo o pessoal que tem aí, né? Então fica difícil, né? Rever essa cota aí, botar pelo menos 30 toneladas cada embarcação, para esse povo poder, pelo menos, sobrar algum dinheiro para ele sobreviver, porque está difícil. Não tem pescador nenhum, nem um pai de família que tem um filho não quer voltar para a pesca. Vai se acabar. Do jeito que estão fazendo, vai se acabar. Pelo segundo ano seguido, a pesca da tainha foi encerrada no auge da captura, mesmo que muitos pescadores não tenham conseguido pescar um peixe sequer. Em 2023, a cota havia sido reduzida pela metade e não permitiu a modalidade industrial. Neste ano, os barcos de malha anilhado artesanal tinham a permissão de capturar até 586 toneladas, resultado alcançado em menos de 20 dias após o início da safra. A industrial, que iniciou dia 1º deste mês, poderá pegar até 480 toneladas. Para reverter o limite, o governo de Santa Catarina estuda a possibilidade de judicializar o caso. E o governo federal, que historicamente tem essas cotas num volume maior para pesca artesanal de amarelhado, próxima de 1.200 toneladas, o atual governo federal trouxe ano passado para 400, próximo de 400 toneladas, e esse ano para 586 toneladas, o que tem causado muito prejuízo para o estado de Santa Catarina, que ano passado judicializou, e esse ano está estudando as medidas aí junto com o jurídico, recebeu agora os pescadores através da Federação dos Pescadores a colônias aqui na Secretaria, que estão indignados com esse encerramento precoce da pescaria da tainha de malha-ilhado e estão buscando soluções para que a gente possa, de alguma maneira, tentar reverter esse prejuízo para os pescadores catarinenses. Com mais de 100 pescadores nesta modalidade no litoral catarinense, todos os anos as embarcações têm, em média, investimentos de R$60 mil. Recursos que se tornam prejuízos para quem não teve uma boa safra. Então tu já entra com uma dívida muito grande. Tu tem que capturar muito peixe, porque não é um mês só, é 2, 3 meses tu fica aí parado agora. A gente tá aí, ó, tudo parado, precisando. E muito peixe aí fora a gente não pode capturar. Então eles têm que rever muito isso aí, porque então o pescador vai se acabar realmente. O presidente Lula esteve hoje no Rio Grande do Sul e acompanhou de perto os trabalhos de recuperação em uma das regiões mais afetadas pela catástrofe climática que assolou o estado, a região do Vale do Taquari. Lula visitou as cidades de Arroio do Meio e Cruzeiro do Sul, onde mais de 600 residências foram destruídas pelas cheias. Juntamente com ministros, prefeitos e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o presidente conversou com moradores e autoridades locais e defendeu que é preciso reduzir a burocracia e reforçou a necessidade de uma reconstrução responsável do Estado. Ele voltou a dizer que o Rio Grande do Sul não está sozinho. Queremos ajudar a reconstruir com muita responsabilidade. Primeiro, a gente não pode reconstruir um pronto-socorro no lugar vulnerável à enchente. A gente não pode fazer escola em lugar vulnerável à enchente. Eu já disse aqui para as pessoas, a gente não pode fazer as casas aqui nesse lugar. Está provado que esse lugar é um lugar reservado para água. Quando a natureza fez o mundo, esse lugar aqui era reservado para água. Sabe, nós humanos ocupamos isso aqui sem saber muitas coisas e agora a natureza nos alertou. A única coisa que eu posso dizer para o povo do Rio Grande do Sul, das vítimas dessa calamidade, é dizer que vocês não estão sozinhos. Segundo o governador Eduardo Leite, a burocracia é um incômodo, mas ela é necessária. Eu espero que a gente possa ter em 8 meses essas moradias construídas. Então a gente tem que resolver rápido a etapa de desapropriação, fazer o encaminhamento de urbanização para transformar em lotes e a construção das moradias. Então isso envolve algum grau de burocracia naturalmente. Vamos trabalhar para que seja muito rápido. Falei com os moradores que os moradores precisam ter essa perspectiva, né? Eles têm que saber o que vai acontecer pela frente para não serem vítimas, como eu sempre digo, duplamente da burocracia, depois de serem vítimas de uma tragédia como essa. Em coletiva realizada em Arroio do Meio, o presidente anunciou apoio financeiro e assinou medidas provisórias para ajudar na reconstrução do estado. Esta é a 4ª vez que Lula visita o Rio Grande do Sul desde as enchentes que devastaram o estado gaúcho.
De acordo com a Defesa Civil Estadual, 476 municípios foram afetados pelas cheias. Até o momento, 172 mortes foram confirmadas. Há ainda mais de 40 desaparecidos e mais de 800 feridos. Nós vamos para o intervalo e você vai ver a seguir. Unicef faz alerta para a fome. 1 em cada 4 crianças menores de 5 anos de idade sofre de pobreza alimentar severa. E ainda o Festival Sertanejo Catarinense começa a receber inscrições. Santa Catarina Canta pretende revelar talentos da música no estado. Nós voltamos já já. Começou o mês do Clube Car no Comprão. Tá cheio de vantagens. Aproveite e concorra a 1 ano de compras. Banana caturra só R$ 1,59 o quilo no Clube Car. Laranja pera R$ 3,59 o quilo no Clube. Alcatra com maminha inteiro a vácuo a partir de R$ 24,90 o quilo no Clube. Óleo de soja 900 ml, R$ 4,79 só no Clube. Feijão preto caldão tipo 1 quilo, R$ 5,49. Lava-roupas Omo, lavagem perfeita 2,4 kg, R$ 24,99. Melhor preço é no Comprão. O programa Estrada Boa está em fase acelerada. As ações já chegaram a todas as regiões do estado. Tem obras em andamento bem perto de você. Aqui aumentou a segurança na viagem. Agora não tem mais desculpa para não visitar minha mãe. Ficou melhor para admirar as belezas do nosso estado. Isso é respeito e desenvolvimento para todos. Programa Estrada Boa é a nossa infraestrutura levada a sério. A Casa Azul é uma clínica de psicologia e neurodesenvolvimento infantil, especializada em transtorno do espectro autista. Estamos preparados para atender você e sua família num ambiente lúdico e acolhedor. A Casa Azul está no centro de Garopaba. Procure por Casa Azul Garopaba no Instagram e venha nos conhecer. O Guins é especialista em vestir o seu lar com conforto, qualidade e tecnologia. Persianas motorizadas Unilux, cortinas sob medida e toldos que oferecem proteção visual e térmica, além de uma variedade de mobiliários, itens de casa e decoração. Visite-nos. Eu trabalho para cuidar da segurança dos catarinenses. Faço parte da Segurança Pública de Santa Catarina. Uma força que atua em conjunto, unindo inteligência, tecnologia, equipamentos de última geração para proteger e cuidar de toda a população do estado. Saber que eu faço parte dessa força e que meu trabalho é importante para garantir a segurança dos catarinenses me orgulha todos os dias. Por isso, Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil. Estamos de volta agora às 8h18. Vamos com alguns dos destaques internacionais. Israel bombardeou o centro da faixa de Gaza na quarta-feira em uma ofensiva contra o movimento terrorista Hamas, em meio a novos esforços de mediadores internacionais para alcançar um cessar-fogo. Quase um mês após o início da ofensiva terrestre contra a cidade de Rafah, os combates se intensificaram nos últimos dias no território palestino. O exército israelense tinha anunciado a campanha em Rafah como a fase final da guerra, mas já confirmou operações em 2 cidades para eliminar membros do Hamas. Depois de quase 8 meses de guerra, Egito, Estados Unidos e Catar, os países mediadores do conflito, continuam os esforços para fazer com que Israel e o grupo terrorista aceitem um acordo de cessar-fogo. O plano prevê a suspensão das hostilidades durante 6 semanas, juntamente com a retirada israelense das áreas mais populosas de Gaza. A iniciativa também contempla a libertação de reféns detidos pelo Hamas e prisioneiros palestinos em Israel. Ainda nesta quarta, a organização Oxfam denunciou as condições sanitárias no sul de Gaza. Já a Organização Mundial da Saúde alertou que os habitantes da região foram forçados a beber água de esgoto e a comer ração animal. A água está contaminada, não há luz, não há gás. Cozinhamos com lenha. Nossos corações estão partidos. Ouvimos constantemente que uma criança, um vizinho, morreu. A guerra em Gaza começou em 7 de outubro passado, quando terroristas do Hamas mataram 1.194 pessoas, a maioria civis, no sul de Israel. Os terroristas também sequestraram 251 pessoas. Israel afirma que 120 permanecem em cativeiro em Gaza. Em resposta, o governo do Estado judeu prometeu aniquilar o Hamas e iniciou uma ofensiva aérea e terrestre.
Um acidente ferroviário deixou mortos e feridos no interior da República Tcheca. A causa do acidente está sendo investigada. 4 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no choque entre um trem de passageiros e um de carga na cidade tcheca de Pardubice. De acordo com o canal público Czech TV, o acidente ocorreu perto da principal estação ferroviária da cidade, que fica a 100 quilômetros de Praga. O trem de passageiros transportava mais de 300 pessoas, entre elas estrangeiros. O primeiro-ministro Peter Fiala expressou condolências nas redes sociais e classificou o incidente como um grande desastre. Os ministros do Interior e dos Transportes chegaram ao local do acidente algumas horas depois. Uma investigação sobre o caso foi aberta. Operada pela empresa privada Radiojet, o trem seguia para Chop, cidade próxima à fronteira com a Eslováquia. As equipes de resgate mobilizaram 9 ambulâncias, 2 helicópteros e mais de 60 bombeiros na operação. Em 1960, a cidade de Pardubice foi palco do pior acidente ferroviário já registrado no país. Uma colisão frontal entre 2 trens de passageiros que resultou na morte de 118 pessoas e deixou uma centena de feridos. Os eleitores holandeses iniciaram nesta quinta-feira uma maratona eleitoral de 4 dias nos 27 países da União Europeia. A votação vai escolher as autoridades do bloco e tem uma tendência de avanço da extrema-direita. As eleições começaram pelos Países Baixos. A complexa maratona eleitoral terminará no domingo, dia de votação na maioria dos 27 países do bloco. Quase 370 milhões de pessoas estão aptas a votar. Os resultados, por país, vão definir as 720 cadeiras do novo Parlamento Europeu. Os legisladores definem em seguida os titulares das outras 2 grandes instituições da UE, a Comissão Europeia, que é braço executivo do bloco, e o Conselho Europeu, que representa os países. A atual presidente da comissão, a alemã Ursula von der Leyen, é candidata a um novo mandato de 5 anos, com o apoio da bancada do Partido Popular Europeu, formada por legendas de direita. As pesquisas indicam um crescimento considerável dos partidos de extrema-direita, uma perspectiva que gera um cenário de incerteza sobre o equilíbrio político dos próximos 5 anos. A extrema-direita já tem uma forte representação no Parlamento Europeu, embora esteja dividida pela postura a respeito da própria UE. Segundo pesquisas, a tendência radical pode conquistar até 25% das vagas em disputa. O percentual é insuficiente para obter maioria, mas tornaria a extrema-direita um interlocutor inevitável para a concretização de acordos importantes. A Organização Mundial da Saúde confirmou na quarta-feira a morte de uma pessoa no México no primeiro caso conhecido de infecção humana pela gripe aviária H5N2 no mundo, uma variante diferente da detectada nos Estados Unidos. As autoridades mexicanas haviam informado em 23 de maio à OMS sobre um caso confirmado de contágio pela gripe aviária H5N2 em uma pessoa de 59 anos que havia sido hospitalizada na capital do país. O paciente morreu no dia 24 de abril e tinha histórico de doença renal crônica, diabetes tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica de longa data. Ele desenvolveu febre, problemas respiratórios, diarreia e náuseas. A OMS confirmou que a origem da infecção é desconhecida e destacou que a vítima não tinha histórico de exposição a aves ou outros animais. A organização apontou que, em março, foi detectado um foco epidemiológico de gripe aviária do tipo H5N2 em uma granja avícola no estado de Michoacán, limítrofe com o estado do México. Com base nas informações disponíveis, a organização estima que o risco atual que esse vírus representa para a população é baixo. Nos Estados Unidos, também foi registrado um foco de gripe aviária, mas do tipo H5N1, que se propaga há várias semanas entre o gado. Vários casos já foram detectados em humanos, mas ainda não houve nenhum contágio de pessoa para pessoa.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância anunciou na quarta-feira que 1 em cada 4 crianças menores de 5 anos no mundo sofre de pobreza alimentar severa. O número significa que mais de 180 milhões de crianças correm o risco de padecer com graves sequelas se não tiverem acesso a uma dieta nutritiva e diversificada. O Unicef explicou que crianças que comem apenas 2 grupos de alimentos por dia, por exemplo, arroz e um pouco de leite, têm 50% mais chances de sofrer formas graves de desnutrição. A agência da ONU recomenda que as crianças pequenas comam diariamente alimentos de 5 dos 8 grupos alimentares principais, como laticínio, carnes, ovos, frutas e vegetais. No entanto, 440 milhões de crianças menores de 5 anos que vivem em 137 países de baixa e média renda não têm acesso a esse mínimo de 5 grupos todos os dias. Por isso, sofrem de pobreza alimentar. Situações graves como a desnutrição ou a magreza extrema podem levar à morte. De acordo com o Unicef, se essas crianças sobrevivem e crescem, não prosperam. Elas têm desempenho pior na escola e na vida adulta apresentam mais dificuldade para se sustentar, perpetuando o ciclo de pobreza de geração em geração. Em Santa Catarina, os amantes da música sertaneja e principalmente os músicos envolvidos nessa vertente de sucesso em todo o Brasil já podem se inscrever no festival Santa Catarina Canta. A iniciativa do governo estadual pretende revelar talentos catarinenses do gênero. O governador Jorginho Melo lançou na noite desta terça-feira o primeiro Festival Estadual de Música Sertaneja Santa Catarina Canta. O objetivo é descobrir e dar visibilidade a novos talentos catarinenses na música sertaneja. O festival terá etapas classificatórias, semifinais e uma final com 18 participantes, 12 adultos e 6 crianças, que poderão cantar ao lado de Michel Teló na grande final em Florianópolis, capital do estado. O evento será realizado entre os meses de junho a novembro deste ano. Tem tantas pessoas no anonimato que já escreveram letras para artistas famosos, cantores famosos, né? Então eu quero remexer com isso tudo. Eu quero reviver isso, porque é um projeto que ele é o primeiro e não tenha dúvida que ele vai continuar aperfeiçoando, vendo o que precisa ajustar mais, mas eu não tenho medo de dizer que vai ser um sucesso absoluto. O projeto pretende movimentar o turismo e promover investimentos em hotelaria, transporte e outros setores relacionados aos eventos musicais regionais. O festival será realizado em 21 cidades que sediam as associações de municípios catarinenses, envolvendo a economia criativa e fomentando a produção cultural local. O presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Rafael Nogueira, destacou o impacto positivo do festival na cultura e na economia do estado. Santa Catarina ouve muito sertanejo, mas não produz tanto, então essa é uma das tarefas do Estado. E também envolve a economia criativa, a economia da cultura, uma vez que cada um desses eventos que é feito de maneira regionalizada vai promover nas suas regiões um investimento extraordinário na hotelaria, no transporte, em tudo aquilo que fica nos arredores dos eventos musicais. É bom que a gente note também que a música, no nosso programa de incentivo à cultura, é o gênero dentre as artes número 1 procurado pelo catarinense, tanto para ouvir, em termos de público, quanto para produzir. Serão 2 categorias, infantil para idades de 8 a 15 anos e adulto para maiores de 16 anos. As inscrições estão abertas até 20 de junho pelo site www.santacatarinacanta.com.br. Os vencedores receberão prêmios em dinheiro, sendo R$20 mil para o primeiro lugar, R$10 mil para o segundo e R$5 mil para o terceiro colocado. O diretor artístico do projeto, Jefferson de la Roca, explica que o festival vai oferecer oportunidade para artistas de pequenos municípios mostrarem seu talento. Essa ideia do festival é uma ideia antiga do Jorginho Melo, do governador, e há muito tempo ele, sempre quando eu encontrava ele em eventos e tudo mais, ele sempre tocava no assunto, né, da questão da falta de oportunidade que os artistas têm, né, de mostrar o seu trabalho, principalmente aquele artista que está lá no pequeno município, que muitas vezes não tem um teatro, não tem um espaço adequado para
mostrar o seu talento e também longe da mídia, longe dos diversos meios, né, de divulgar o seu talento. Bela iniciativa. Mais informações sobre o festival e também inscrições no site santacatarinacanta.com.br. Assim a gente encerra o Pix News desta quinta-feira. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada a você pela companhia. A gente se encontra amanhã a partir das 8 da noite no horário de Brasília. Boa noite para você e até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.